Bom dia, professor Aurélio. Bom dia a todos os ouvintes da Sal da A Terra. Sal da Terra. E essas operações aí? Eu acho que, confirmando aqui, virou um palanque eleitoral. Infelizmente, só sobra para a população. Essa operação, ou essas operações, viraram um palanque eleitoral. A eleição está bem pertinho de acontecer, existem os interesses de um lado e de outro, e quem perde é a população sofrida desse país, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, né, realmente essa questão, do meu ponto de vista, foi uma operação desastrosa, né? Eu considero como uma operação desastrosa porque, assim, a gente sabe que nas periferias, né, e eu conheço assim um pouco do Rio de Janeiro, né, não em profundidade, mas já estive lá, inclusive ali na Rocinha, né, em outros pontos, né, periféricos da cidade. E a gente sabe que na periferia, né, nas favelas do Rio, ali não mora só bandido, né, criminosos. Na verdade, né, o chefe, né, do tráfico nem na favela, né, ele mora, né. E assim, lá trabalhadores, né, trabalhadoras, crianças, idosos, né, em uma operação dessa, com certeza, né, foram expostos, né, foram colocados em risco as suas vidas. Então, eu tenho já uma opinião formada, né, sobre a questão da segurança pública, que é o seguinte, né? A segurança pública, ela não se restringe somente à questão policial, né? Ou à questão do encarceramento, né? E infelizmente no Brasil já há décadas, né? Ali, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, que a gente tem essa política de encarceramento e a política, né, policialesca, que realmente não vem surtindo efeito, né? Isso é fato. E na minha concepção, a segurança pública, ela vai muito além disso, né? Porque tem a ver com a questão social, tem a ver com a questão educacional, tem a ver com a questão cultural. E a gente sabe que um adolescente, né, ali pré-adolescente, um adolescente ali no seu período de formação, né, de desenvolvimento, que mora num ambiente ali que não tem as mesmas condições de que um filho de um advogado, né, ou de um professor universitário, né, de classe média. Esses adolescentes são extremamente vulneráveis, né? E aí eles se tornam presas fáceis, né, digamos assim, do tráfico. E o Estado, né, não chega a essas comunidades, né? Eu já estive no Rio, como eu informei no início, e a situação que as pessoas vivem é uma situação de desumanidade, né? As pessoas têm a dificuldade assim extrema no que é mais básico, né? Mais basilar assim de reprodução da vida, né? As pessoas têm dificuldade de sobreviver, salários extremamente baixos, os adolescentes não têm a oportunidade que os mesmos adolescentes da classe média. E aí o Estado não chegando, né, da forma como deveria chegar nesses ambientes, né, o que a gente vai ter é a cooptação, né, a esses adolescentes. E aí nós vamos ter aí a violência, né, que na minha opinião decorre dessa desigualdade, né? Outro dia eu estive aqui no programa, né, falei das desigualdades sociais, né, e a violência ela está relacionada, ligada, né, a essa questão das desigualdades sociais. No Brasil a gente tem aí um país riquíssimo, né, porém essa riqueza ela acaba se acumulando na mão de poucos, né, na mão de poucas pessoas, e aí realmente a maioria da população marginalizada não tem outra opção, né? E aí, logicamente, que eu não estou dizendo que todas as pessoas que estão na favela, né, vão se tornar criminosos, né? Mas uma parte realmente acaba escolhendo esse caminho, né?
porque não tem outra opção para se reproduzir socialmente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o combate à segurança pública, ela precisa ser atuada, digamos assim, de várias frentes, né? Seja na frente cultural, né? Na frente educacional, na questão da inteligência, né? Porque, se a gente voltar aí ao fato do Rio de Janeiro, qual foi a inteligência que teve nessa operação, né? Aí eu faço a pergunta aí para os ouvintes refletirem, né? Porque a inteligência não pode ser aí um dos elementos de combate, né, ao tráfico, não só o tráfico, mas como as milícias, né? Porque a gente sabe, a gente não tem informação de onde surgem essas armas que chegam no tráfico, né? De onde elas vêm? São produzidas no Brasil? Elas vêm de fora, né? Como que essas drogas chegam no Brasil, né? Como que elas passam ali na alfândega, né? Consegue passar? Então, se a gente for pensar assim mais a fundo, a gente não vê no Brasil uma estrutura de inteligência que possa combater o tráfico. Então, o que eu quero dizer com isso? Que precisa ter inteligência, precisa ter investimentos em políticas sociais, políticas culturais, né, educação, assistência social, uma economia que possa dar oportunidade para que os jovens possam ter empregos de qualidade, né? Então são várias frentes, né? A segurança, ela não se restringe somente à questão policial, né? Como muitos aí, infelizmente, na sociedade compram esse discurso de muitos políticos, né? Aurélio Oliveira, você entende então que a violência nunca foi e nem será uma saída, digamos, para se buscar a paz, a tranquilidade, a serenidade? Isso não é por aí não, né? Realmente como eu falei, a paz, ela é complicado, né? Na sociedade que a gente vive, de extrema desigualdade, eu não vejo assim uma solução a curto prazo, né? Como eu falei, precisa de investimentos, e aí tem uma questão que está associada a isso, né? A própria política atual, né, do governo federal, que é uma política, a macroeconomia, né, no caso, não é exatamente só desse governo, mas já vem lá desde os anos 90, né, passando pelo FHC, Dilma, o Temer, né, Bolsonaro, que é a política que a gente costuma chamar, né, no ambiente acadêmico, de neoliberalismo, né? E é o que a gente está realmente assistindo no momento, né? O neoliberalismo, que a preocupação do governo é só em cortar gastos, né? Só que esses gastos que são cortados não é do andar de cima, né? Esses gastos que estão sendo cortados são os gastos saúde, né? Educação, assistência social. Então, como que nós vamos combater a violência, né? Numa macroeconomia que já vem desde os anos 90 e que se radicalizou agora nos últimos 10 anos, né? Uma macroeconomia que busca cortar gastos, né? Que a preocupação única é fazer o déficit zero, né? Então, como é que a gente vai combater a violência sem grandes investimentos, né? Como eu falei, para investir em cultura, educação, esporte, precisa de um bom recurso. Mas só que esse recurso, né, como a gente está na política neoliberal, que tende a restringir esses gastos sociais, a gente não tem como, de forma alguma, pensar em paz, né, pensar numa tranquilidade social, pensar no combate à violência com uma política econômica que realmente busca atender ali aos grande capital, né? No caso, tanto o agronegócio como o capital que a gente chama de rentismo, né? Que é os bancos, grandes bancos, à custa realmente da população, dos impostos, né, que nós pagamos, que acaba indo para a gerência do Estado, e o Estado, nessa política de corte de gastos, acaba
destinando esses recursos que no Estado chega para a remuneração do capital rentístico, né? Professor, a esquerda sofre duro golpe. Por quê? Porque uma pesquisa diz que a maioria da população aprova essa operação da polícia contra o tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa Atlas, realizada entre os dias 29 e 30 de outubro agora, mostrou que a mega operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro conta com amplo apoio da população carioca. Outra coisa, professora, a polícia chega lá no Rio e é recebida com tiro de fuzil, drones com bombas, tudo isso. Então, a imprensa nacional, sobretudo a imprensa tendenciosa, a imprensa que não é imparcial, a polícia está matando muito, mas eles não dizem que também estão morrendo policiais. Os traficantes também estão matando policiais. Ou seja, não há a mesma repercussão por parte da imprensa lá do Rio de Janeiro, a imprensa do Sul e do Sudeste. Como é que o senhor vê isso aí? Assim, com relação à primeira questão, né, realmente a gente percebe que há uma tendência, assim, de que a maioria da população ela acaba comprando esse discurso, né, de que a solução é através de mais polícias na rua, né, mais presídio, mais... E assim, por parte do cidadão, né, que vive ali naquela situação de violência e que constantemente sofre, né, em alguns lugares com assalto, né? Logicamente, do ponto de vista do cidadão, a gente consegue compreender, né, que ele pede uma solução rápida, né, uma solução que possa realmente trazer uma tranquilidade para esses espaços urbanos, para esses territórios, né? Inclusive em nível nacional, Aurélio, o apoio também é majoritário, ainda que em intensidade menor. 55% dos brasileiros aprovam essa operação lá na cidade do Rio de Janeiro contra o crime organizado. E o presidente Lula disse que está combatendo o crime organizado. Eu acho que é uma contradição aí nessa palavra do chefe do governo federal. Sim, eu vou chegar lá, né? Pois não. Pronto, eu vou continuando o raciocínio. Aí é o seguinte, então a população que pede, né, uma solução rápida, logicamente, e aí vem ali todo um discurso que é construído ali na mídia, né, por determinados grupos políticos, né, que já são poderosos há algum tempo, que domina, portanto, a mídia nacional. Logicamente que esse discurso ele vai conseguir, né, chegar, digamos, com mais rapidez, né, a consciência, né, da população. E esse meu discurso aqui, que é o discurso oposto, né, geralmente, se a gente for fazer uma pesquisa, são poucas as pessoas, né, que vão realmente aprovar. Não, para que educação, para que cultura, né, é porque ninguém quer trabalhar e tal. Então a gente vai ouvir muito disso, né, porque o discurso que chega na consciência da maior parte da população é esse discurso, né, de medidas eleitoreiras, né, de soluções simples para um problema complexo, né. É como eu falei, não é um problema que se resolve da noite para o dia, né, mas tem que ter alguém que tenha vontade política de começar a trilhar por esse caminho. E aí quando você cita, por exemplo, o governo federal, né, e aí eu discordo do governo federal que diz que está combatendo, né, aí eu pergunto qual o projeto de segurança pública, né, que o presidente atual, né, tem. Assim, o projeto assim que caminha por essa concepção de segurança pública que eu falei, né? Se a gente for analisar, não tem. Porque se a gente for, por exemplo, do meu estado, Ceará, lá o Elmano de Freitas, né? Se a gente for lá para a Bahia também, né? Que é outro governador do PT, né? Qual é a política de segurança pública que eles têm lá? A mesma política que vem há décadas, né? Do encarceramento, da violência policial. E
E é de todos os partidos, né? Se a gente vai para Goiás, né? Caiado, Minas Gerais, lá Santa Catarina, que já é de outro espectro político, né? Também atua, né? Com essa mesma concepção política. Então é o que eu falei, né? Essa política de violência policial, ela já vem de longe, né? E vai perpassando por todos os presidentes, né? E infelizmente a gente não consegue vislumbrar assim, uma melhora, né? Infelizmente, assim, que possa dar tranquilidade para a população. Né? Professor, 34, vale informar, a gente informou as pessoas que aprovaram, que aprovam essa operação, mas o número que desaprova é de 34,2%. 34,2% desaprovam essa operação. E outra coisa, esse crescimento das facções se espalhando pelo Brasil, porque não é só do Rio de Janeiro não, agora está se espalhando no Brasil inteiro. Não é a ausência do Estado, e olha, a ausência do Estado brasileiro, já passaram pela esquerda, pela direita, Dilma foi presidente, Lula presidente 3 vezes, e sempre crescendo essas facções aí. Então, quer dizer, a ausência do Estado contribui para todas essas violências que acontecem no Brasil, todas essas operações que, ao meu ver, são necessárias. Vamos ver de que forma é isso, então. Professor Aurélio Oliveira. Certo, assim, a ausência, né, do Estado é de várias formas, né, até já sendo repetitivo, né, a ausência em políticas sociais, né, de assistência social, de políticas de cultura, né, educação, a ausência do Estado no que se refere à política de inteligência, né, o combate. Assim, eu não sou... eu estou fazendo aqui uma análise mais do ponto de vista sociológico, né, porque eu não sou, assim, especialista na questão de segurança pública para entender ali os meandros do tráfico, né, de droga, né. Mas existem aí estudos, né, que mostram que tanto a questão da milícia, né, no Rio, como a questão do tráfico, ela tem uma imbricação com o próprio Estado, né? E isso aí cabe até uma investigação, acho que estudos mais aprofundados por parte de alguns intelectuais dessa área, para a gente poder compreender, né, e mostrar esses estudos para a sociedade, para a gente ver como é que há essa imbricação entre o Estado. Há a questão de suborno, né, com relação às autoridades, como é que o Estado ele contribui, né, de que forma? Porque a gente escuta muitos noticiários, né, mas assim, eu não vou dizer porque eu não sou especialista, mas há realmente alguns intelectuais que dizem que há um conluio assim de algumas estruturas no Rio de Janeiro, né, com o tráfico, né, com a própria milícia, que já é outra questão bem complexa também. E isso precisa ser colocado assim para a população saber, né, como é que se dá essa relação entre Estado. E aí entra a questão também da política, né, como é que os interesses políticos eles estão relacionados com os interesses do tráfico, né? Então, o que eu posso falar é mais a questão da análise sociológica, né? Porque a ausência do Estado ela é gritante, né? Principalmente quando a gente fala na ausência do Estado, a ausência na periferia, né? Porque a gente sabe que famílias de classe média alta, elas não precisam, né, do Estado, né? Já tem ali toda uma estrutura que realmente não precisam, né, da presença do Estado. Agora a gente vai para uma periferia, sim, aí a gente precisa da mão do Estado poderoso, né? Não esse Estado poderoso que a gente viu no Rio de Janeiro, né, que chega ali no Complexo do Alemão, né, e da Penha, e sai ali atirando para qualquer lado, né? Mas só, professor, a polícia é recebida a bala. Então, como é que
o policial chega ali com um mandado de segurança de prisão se eles são recebidos com tiro de fuzil, drone, bomba para cima e para baixo. Então, quer dizer, bora, a polícia não pode chegar levando flores também, ao meu ver. Olha, um ouvinte aqui, Ioneide Lopes, e também o ouvinte César da Lotadinha, manda aqui uma mensagem aqui para o professor Aurélio, para Aurélio Oliveira. Bom dia, Rodrigo. Fale para o entrevistado que Adílio, ex-jogador que fez sucesso no Flamengo, que usou craque, aliás, foi craque de bola pelo Flamengo na cidade do Rio de Janeiro, campeão carioca pelo Rio de Janeiro, nasceu na Cruzada da Esperança, né? Na Cruzada da Esperança, altamente perigosa, e nem se tornou bandido. Essa colocação aqui é da Ioneide Lopes e também me parece que do César da Lotadinha. O ouvinte já deve ter percebido que a minha linha de trabalho, o perfil aqui do programa é aberto. O professor Aurélio aqui fala à vontade, dá o seu ponto de vista, e esse é o único programa nesse sentido, nessa linha. Sim, é interessante a questão dela, porque é o seguinte, é como eu falei lá atrás, nem todas as pessoas, né, que moram na periferia vão se tornar, né, bandidos, né, vão, digamos, ser convencidos pelo tráfico. Por exemplo, pode ser que um traficante chegue para mim, né, vamos supor que eu sou adolescente, aí começa a oferecer ali vantagem, você vai ganhar muito dinheiro, você vai possuir aquilo que você precisa, vai comprar sua roupa de marca, vai comprar seu carro e tal, né? Para mim, para um adolescente, digamos, eu sou pobre, né? E aí de repente eu me deparo com um discurso desse, né? Que é tentador, né? Logicamente que vai ter pessoas que vão ser convencidas, né? Vai ter outras pessoas que não, que aquelas pessoas vão entender que aquela vida não é uma solução para os seus problemas, né? Vão ter pessoas que vão lembrar, por exemplo, do discurso do pai, da mãe, do filho. Você não entra nessas coisas erradas porque isso não vai lhe trazer futuro nenhum. Por mais que a gente vive na periferia, numa situação difícil, a gente não pode lhe dar estudo, não pode lhe dar uma estrutura, né, que favoreça aí o seu crescimento profissional, mas você pode ganhar o seu pão de cada dia de outras formas. Então vai ter adolescentes e crianças que vão assimilar, né, essa questão de uma outra forma, e aí entra nas questões dos processos psicológicos. Não é todo mundo, mas logicamente que aquelas crianças, aqueles adolescentes que estão naquele espaço de violência, né, e contato com o tráfico, essas pessoas vão ter uma suscetibilidade maior para engajar no crime, né? Não que todas as pessoas vão. Não sei se eu respondi aí a questão da ouvinte, né? E aí é diferente, como eu falei, de um filho de um advogado, de um promotor, de um professor universitário, que tem toda uma estrutura favorável, que ele realmente não vai ter nenhum contato com o crime, com o tráfico. O contato que esse adolescente vai ter é com o livro, é com o teatro, é com o esporte, porque a família tem uma estrutura, e aí tem um capital cultural, né? Além do capital econômico, aquele adolescente de classe média vai ter o capital cultural que vai lhe favorecer. Aí eu indico um filme chamado Contador de História, que tem um personagem, não me recordo o nome agora, um adolescente negro, em que foi colocado na FEBEM, né, em São Paulo, devido aos crimes cometidos. E uma pesquisadora da França chega no Brasil, vai pesquisar, vai entrevistar e depois resolve adotar esse adolescente. Ela dá toda a estrutura, né, livros, e aí começa a transformação, né, desse adolescente. E aí o filme termina como, né, com esse adolescente que se transforma, consegue a sua graduação, né, se torna professor, e aí ele realmente muda radicalmente. Por quê? Porque ele saiu de um ambiente que não tinha as condições propícias para ele, e quando ele passa para um outro ambiente, né, com a pesquisadora, ele começa a sua transformação. Então eu digo esse filme aí para os ouvintes, né, que é um bom filme para uma reflexão, inclusive,
sobre essa questão da segurança pública, né? Um grande abraço aí para Nogueira Dodóca, ouvinte do nosso programa. Eu me encontrei ontem no evento festivo dos 49 anos do Musibom, lá no 27 Saideira, com Nogueira Dodóca. Ele gosta do nosso programa, gosta da rádio. Obrigado, Nogueira. Grande abraço aí, ex-vereador, gente muito boa, Nogueira Dodóca. E também o nosso ouvinte Gerson, olha aí, Jorge Luiz, o Gerson Nóbrega. Gerson Nóbrega nos parabenizou, nos cumprimentou efusivamente ontem no evento do cronista esportivo de Assis Linhares. O Elias Pereira também esteve lá com a sua família e foi uma festa muito boa. Olha, para encerrar aqui com o professor Aurélio, está chegando o nosso final aqui. Estamos aqui já nos últimos instantes do Papo Sem Foco. Só mudando de assunto aqui um pouquinho, professor. Mossoró tem mais de 2.200 pacientes à espera por cirurgia. Profundamente lamentável. Um exame em Mossoró você espera 4, 5 meses. A gestão municipal realmente tem deixado muito a desejar com relação a essa situação, lamentavelmente. Olha, o doutor Evandro Araújo, Aurélio, advogado, participou agora há pouco, você não tinha chegado ainda? Sim. Aurélio Oliveira, e a gente vai repetir aí esse trecho do doutor Evandro sobre a operação no Rio de Janeiro. É coisa rápida aí. Vamos lá, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sal da Terra, da Universo. O fato havido no Rio de Janeiro era um fato anunciado. Ali só tinha duas saídas, ou se fazia daquele jeito, ou deixava do jeito que estava. O que acontece é que tem muita gente hipócrita, OAB, associações de magistrados, comissões de direitos humanos, esse pessoal de direitos humanos, a maioria, são remunerados pelos governos. São pessoas que não têm coragem de trabalhar. A gente vê pessoas como Benedito da Silva, já deputada federal negra, só porque a origem dela hoje, a situação socioeconômica dela ficou diferente e ela quer agradar aos eleitorados dela, que ela e o marido são políticos, aí fica criticando. Eu não sou a favor da mortandade, mas também não sou a favor da prevalência da bandidagem. Aquelas comunidades elas já vivem oprimidas, no caso pelo Comando Vermelho, que é também pelo PCC, onde os moradores, comerciantes, tudo pagam pedágio a eles para trabalhar, pagam de forma vil. Eles têm uma justiça paralela onde os chefes das gangues, eles têm um tribunal onde eles condenam quem desagrada a ele. Recentemente a gente viu um episódio que colocaram uma mulher dentro de um tanque de gelo, passou horas, aquilo é um absurdo. Eu tive acesso, eu me afastei da área criminal completamente, eu tive acesso a um processo onde eles quebram perna, filmam, cada pessoa quebrando perna, amputando o dedo de pessoas que devem a eles e mandar para os familiares para aterrorizar. Isso é feio. Agora, todo mundo critica. Quem é que está apresentando uma solução? Como fazer? Ou será que vão mandar um recado e diga fulano de tal do Comando do Vermelho que eu vou lá para ele assinar uma citação, para eu vou prendê-lo, ou então peça ele para vir se entregar? Como é que um policial chega para fazer uma abordagem a uma pessoa ou pessoas que estão armadas de fuzis? O tiroteio aconteceu e acontece sempre porque eles estão armados e recebem atirando. É um revide. Eu sou uma das pessoas que mais condena, às vezes a polícia mata arbitrariamente. A nossa polícia aqui, tem policial, eu conheço policiais que inclusive se dizem amigos meus, que quando ele cria rixa com alguém, ele simplesmente judia, eles
extorque, faz o tipo que faz. Isso está errado, eu não condeno, não aprovo. Eles se dizem meu amigo, eu não sou amigo de pessoas dessa natureza. Agora ali, gente, ali é um escárnio. São pessoas sem coração, sem pena. Teve inocentes no meio? Teve. É provável que sim. Mas não tinha, na minha ótica, e eu não sou um expert nisso, mas conheço algumas coisas, não tinha outro meio de não haver aquilo. Ou fazia ou não fazia. Houve um estudo de mais de um ano. Se passar 10 anos estudando aquilo, vai ser 10 anos sem arranjar a solução, porque eles crescem. A minha concepção seria fazer um estudo macro, grande, gigante, e atacar tudo de uma vez. E tirando de pedacinho, ele se recompõe. Infelizmente é isso. Obrigado ao doutor Evânio Araújo, aqui no Fatos em Foco, nesses momentos finais. Aurélio, obrigado por ter vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Queria só, se tiver mais um espaço, comentar um pouco do comentário, né, do doutor Evânio, né? Pronto, assim, quando ele inicia a fala, né, dizendo que a população, né, realmente é oprimida, só que ele esquece de falar que antes dessa população ser oprimida pelo tráfico, né, pela milícia, a população é oprimida pelo próprio Estado, né? O Estado ausente, né, em políticas públicas, realmente essa população ela vai ficar vulnerável, né? Estado brasileiro ou Estado do Rio de Janeiro, quer dizer? O Estado como um todo, né? A União. A União e também do Rio de Janeiro, até porque, na minha opinião, tem que trabalhar, né? Se for para combater mesmo, da forma como eu mencionei no início, tem que ser ali um trabalho em conjunto, né? Integrado. Integrado, exatamente. Pois é, então, aí tem essa questão, né? É outra questão que ele abordou também da forma de atuação, assim, por que não agir com inteligência, né? Porque ali não houve um trabalho de inteligência, simplesmente houve uma ordem, né, para mandado de prisão e simplesmente é como se você dissesse, vá lá, faça de qualquer jeito, né? Prenda, ou se não prender, mate, ou tá entendendo? Sem nenhuma tática, né? Sem nenhuma estratégia que poderia, porque essa questão de estratégia, de tática, ela demanda mais tempo, né? Demanda recurso também. E aí os políticos, eles não querem fazer isso porque eles querem se utilizar da própria violência para objetivos eleitorais, entendeu? Então vai pela questão mesmo que é mais, digamos, mais fácil, mas não resolve, né? Professor, então, obrigado por ter vindo aqui, nosso tempo esgotou. Pronto, então eu queria aqui agradecer ao Rodrigues, né? Que é o apresentador desse programa, né? Agradecer aos ouvintes que nos ouviram e os ouvintes que participaram aí também com as suas mensagens, né? E queria aqui dizer que sempre que tiver alguma questão importante, né, a questão social aí que a gente possa debater do ponto de vista sociológico, só convidar que eu estarei aqui com o maior prazer. Ok, obrigado Aurélio Oliveira, aqui no Fatos em Foco. Elias Pereira trabalhou comigo e esse programa é reprisado pela Rede Universo de Comunicação, Rádio Universo de São Fernando, que tem na direção o competente radialista Benilson Silva. Obrigado a todos e a gente volta sempre que necessário aos sábados a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado a todos pela credibilidade dada ao Fatos em Foco.